Está entrando no ar o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Obras de Pedro de Camargo. Vamos permanecer juntos no propósito pela busca do entendimento dos ensinamentos do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. E para tanto vamos permanecer conectados junto à Rádio Rio de Janeiro, a rádio da Fraternidade Legítima, que você e toda a família pode ouvir conosco, meu caro ouvinte. A obra Em Torno do Mestre. O autor é Pedro de Camargo, é editora da Federação Espírita Brasileira. Hoje vamos estudar o encontro com Jesus que se materializou, tornou-se visível diante dos apóstolos, mas um dos discípulos estava em dúvida. É o título do capítulo Crer sem Ver. E Pedro de Camargo saca um verso do Novo Testamento dizendo: Bem-aventurados os que não viram e creram. E explica, a propósito da incredulidade de Tomé, Jesus proferiu a frase acima transcrita. E está visto que o Mestre não pretendia implantar a crendice, a fé ingênua e cega, que gera o fanatismo, e acoroçoa a superstição, ou seja, dá condições para a imaginação, para o misticismo, para a ideia da incredulidade. Aquelas palavras encerram profunda sabedoria. Vamos elucidar este verso. Elucidando o verso. Da obra A Gênese, de Allan Kardec, o capítulo 15, Os Milagres do Evangelho. Subtítulo: Aparições de Jesus após sua morte. O item 58 traz a passagem na íntegra do Novo Testamento. Ora, Tomé, um dos 12 apóstolos, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos lhe disseram então: Nós vimos o Senhor. Mas este lhes disse: Se eu não vir em suas mãos a marca dos cravos que os pregaram, e se eu não colocar meu dedo no furo dos cravos e minha mão na chaga de seu lado, eu nunca o acreditarei. 8 dias após, os discípulos estando ainda no mesmo lugar, e Tomé com eles, Jesus veio, as portas estando fechadas, e ele se tocou no meio deles, e lhes disse: A paz esteja convosco. Ele disse em seguida a Tomé: Colocai aqui vosso dedo, e considerai minhas mãos. Chegai também vossa mão, e ponde lá em meu lado. E não sejais tão incrédulos, mas fiel. Tomé lhe respondeu e lhe disse: Meu Senhor e meu Deus. Jesus disse-lhe: Tendes acreditado, Tomé, porque visteis. Feliz aquele que acreditou sem ter visto. Evangelho de João, capítulo 20, versículos 20 a 29. E o item 61, temos o comentário e elucidação de Allan Kardec. As aparições de Jesus após sua morte são reportadas por todos os evangelistas com pormenores circunstanciados que não permitem duvidar da realidade do fato. Elas se aplicam, aliás, perfeitamente pelas leis fluídicas e as propriedades do perispírito e não apresentam nada de anormal com os fenômenos do mesmo gênero
dos quais a história antiga e a contemporânea oferecem numerosos exemplos, sem excetuar a tangibilidade. Salvo se observe as circunstâncias que acompanharam suas diversas aparições. Reconhece-se nele, nestes momentos, todos os caracteres de um ser fluídico. Ele aparece inopinadamente e desaparece do mesmo jeito. É visto por uns e não pelos outros, sob a aparência que não fazem reconhecido, mesmo por seus discípulos. Ele se mostra em lugares fechados, onde um corpo carnal não poderia penetrar. Sua linguagem mesmo não tem a verve da de um ser corpóreo. Verve, meu caro ouvinte, significa expressão. Tem o tom breve e sentencioso particular dos espíritos que se manifestaram desta maneira. Todas suas passadas em uma palavra têm algo que não é do mundo terrestre. Sua visão causa por vez surpresa e de outras temor. Seus discípulos, em o vendo, não lhe falam com a mesma liberdade. Sentem que não é mais o homem. Jesus mostrou-se, pois, com seu corpo perispiritual, o que explica que só tenha sido visto por aqueles a quem tenha querido se fazer ver. Se tivesse tido um corpo carnal, teria visto pela primeira vinda, como um ser vivo. Seus discípulos, ignorando a causa primária do fenômeno das aparições, não se deram conta destas particularidades, que eles não notavam, provavelmente. Eles viam Jesus e o tocavam. Para eles, este devia ser seu corpo ressuscitado. Então, meu caro ouvinte, Jesus utilizou-se das propriedades da materialização, usando o ectoplasma dos médiuns de efeitos físicos, certamente os próprios discípulos, para utilizar o seu corpo perispiritual tangível, de forma a condensar os fluidos e tornar-se visível, aparecendo e desaparecendo, da mesma forma que surgiu. E Pedro de Camargo continua dizendo: Tomé apoiava-se neste critério, ver para crer. Todavia os olhos que verdadeiramente veem não são os do corpo, são os do espírito. Então Pedro de Camargo está nos convidando a uma profunda reflexão filosófica para reconhecer que a crença depende dessa receptividade, do desejo de realmente estabelecer algo de concreto, não porque estamos vendo com os sentidos físicos, mas porque aceitamos no íntimo da alma ou do espírito. Os olhos físicos estão na dependência dos espirituais. Eis a explicação. Aquilo que vemos com os olhos da carne é transmitido ao espírito por meio de impressões. Ele é que realmente vê, porquanto é ele que julga, que discerne, que interpreta, que induz e deduz. Sem tal operação ninguém vê, imagina, supõe que vê. A visão real é a do interior. A do exterior serve apenas para despertar aquela, impressionando-a de maneira mais ou menos acentuada. Os olhos do corpo por si sós nada veem, positivamente falando. Vamos buscar as diretrizes libertadoras na doutrina espírita. Diretrizes libertadoras do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8. Bem-aventurados os que têm puro o coração, simplicidade e pureza de coração. O item 1. Bem-aventurados
os que têm puro coração, porque verão a Deus. Mateus capítulo 5, versículo 8. Comentário de Allan Kardec, fragmento, no item 3. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui toda a ideia de egoísmo e de orgulho. Por isso é que Jesus toma a infância como emblema dessa pureza, do mesmo modo que a tomou como o da humildade. Então, meu caro ouvinte, é preciso purificar o coração. Não que vamos ver a Deus na sua excelsitude, na sua condição magnânima de poder, de glória do Criador que é, mas a sua obra. Vamos reconhecer a presença de Deus através desse simples axioma que os Espíritos nos apresentam, que não existe efeito sem causa. Vamos reconhecer que certos efeitos não podem ser causa da criação do homem, portanto, há a criação de Deus. Então, para crer em Deus, nós temos que purificar o coração, desenvolvendo então a humildade, desenvolvendo a pureza no olhar, a vontade de estabelecer a conexão com o alto. E assim não precisaremos dos fenômenos, das provas, que nada mudam se a visão do Espírito assim também não acompanhar. O analfabeto vê os caracteres impressos no papel, mas em verdade nada enxerga, porque o seu espírito, não educado, nenhuma interpretação pode tirar daqueles símbolos. Nele, com respeito ao alfabeto, só funcionam os olhos do corpo, e tal função, desacompanhada da dos olhos do espírito, é nula ou quase nula. Por isso é que muita gente, segundo a eloquente expressão evangélica, tem olhos e não vê, tem ouvidos e não ouve, tem inteligência e não entende. Há uma espécie de analfabetos para as coisas espirituais. Para estes, os sinais positivos do além são inexpressivos e vãos. Então nós precisamos desenvolver os olhos do Espírito, para que os nossos olhos possam ver, meu caro ouvinte, os ouvidos também possam ouvir. Vamos continuar avaliando o capítulo Crer Sem Ver, já no próximo bloco. Participe do programa Obras de Pedro de Camargo enviando sua mensagem, dúvida ou sugestão pelo e-mail opg@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. Estamos apresentando o programa Obras de Pedro de Camargo. Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que você já sabe, meu caro ouvinte, estamos estudando a obra Em Torno do Mestre, do autor Pedro de Camargo, da editora da Federação Espírita Brasileira. Hoje estamos estudando o capítulo Crer Sem Ver. É a afirmação de Tomé que confidenciou aos discípulos, seus irmãos e amigos de jornada terrena, que só acreditaria ser o Cristo se ele pudesse colocar o seu dedo no local da ferida do cravo da crucificação de Jesus e também tocá-lo nas feridas para que pudesse crer. Ou seja, ele disse que só acreditaria se visse. Mas Pedro de Camargo está nos orientando para ver realmente a Deus, a sua criação, o seu propósito e toda a sua luz, é preciso desenvolver o olhar íntimo do Espírito.
E exatamente o que ele vai dizer: os olhos do Espírito podem dispensar o concurso dos do corpo, agindo independentemente das impressões do exterior. Quando o espírito possui certo grau de adiantamento intelectual, e especialmente de sensibilidade moral, começa a surpreender no seu interior uma fonte de maravilhas, um mundo prodigioso até então inexplorado. Então veja a abordagem do autor nos convidando a desenvolver essa sensibilidade, meu caro ouvinte, a nos esforçarmos para promover o amadurecimento espiritual, para também desfrutarmos dessa fonte de maravilhas que é um mundo até então inexplorado por nós, as potencialidades da visão, entendimento e sentimento do Espírito, que todos somos. Estes tais são bem-aventurados, pois estão em condições de crer sem ver, enquanto aqueles outros são desditosos. Porque, a despeito de verem, o que significa apesar de estarem vendo, tornarem a ver e verem ainda, não chegam a crer, não adquirem convicções, nem alcançam fé, nem esperança. Então a convicção, a fé e a esperança não estão fundamentadas nos fenômenos materiais, nem da identificação pelos sentidos físicos de sua presença, mas pelas potencialidades do Espírito. Vamos elucidar estes conceitos. Elucidando conceitos. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, sob o título O Cristo Consolador, no item das Instruções dos Espíritos, o Advento do Espírito de Verdade, o item 7. Sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis, e vos achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Não busqueis alhures a força e a consolação, pois que o mundo é impotente para dá-las. Deus dirige um supremo apelo aos vossos corações, por meio do Espiritismo. Escutai-o. Extirpados sejam de vossas almas doloridas a impiedade, a mentira, o erro e a incredulidade. Veja, meu caro ouvinte, que a incredulidade é uma escolha nossa. E a credulidade também. São monstros que sugam o vosso mais puro sangue e que vos abrem chagas quase sempre mortais. Que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis a sua lei divina. Amai e orai. Sede dóceis aos Espíritos do Senhor. Invocai-o do fundo de vossos corações. Ele, então, vos enviará o seu Filho bem-amado para vos instruir e dizer estas boas palavras. Eis-me aqui, venho até vós, porque me chamastes. O Espírito de Verdade, Bordeaux, 1861. Então, meu caro ouvinte, nós podemos substituir a rebeldia, a revolta, a incredulidade pela receptividade, pela abertura dos nossos corações, pela vontade de desenvolver o sentimento e apreender o sentido da vida pelos valores do bem do Evangelho. Os que sabem ver com os olhos do Espírito dispensam os sinais externos, porque o seu interior já é teatro dos milagres mais portentosos, das maravilhas mais surpreendentes. Para os gênios, fenômenos corriqueiros, aparentemente sem importância, dão lugar a profundas meditações, de onde surgem maravilhosos inventos, importantes descobertas. A grandeza das deduções e das consequências contrasta com a insignificância dos fenômenos
que lhes deram causa. Newton, ao observar a queda da maçã, descobriu a lei da atração, ou seja, a lei da gravidade da Terra. Para os preguiçosos mentais, fenômenos extraordinários e surpreendentes, pouco ou quase nada logram arrancar de seus cérebros obtusos. A mesquinhez das suas ilações e conclusões contrasta com a magnificência dos fenômenos observados. Exatamente, meu caro ouvinte, um fenômeno pode nos ajudar a nos convencermos, mas a convicção só acontece com a crença, com o movimento íntimo da visão de espírito que amadurece e vai buscar no sentimento o amor e os ensinos do Evangelho de Jesus. O fenômeno por si só nada estabelece como transformação moral. É o que se constatou com a passagem de Jesus Cristo pela Terra, a série de maravilhas que ele produziu. Sabemos, meu caro ouvinte, que Jesus teve que realizar todos esses fenômenos de cura, de devolver a visão aos cegos, de permitir os paralíticos que voltassem a andar, aos leprosos ou rancenianos na atualidade, que voltaram a ter a saúde da sua pele íntegra, e também todos aqueles lunáticos, obsidiados, que foram restaurados o equilíbrio da sua condição mental saudável. Foram fenômenos que Jesus utilizou-se para realizar em oportunidade para que o povo pudesse ter atenção ao que ele realmente gostaria de nos ensinar. Como também da transformação da água em vinho nas bodas de Caná, a ressurreição de Lázaro em Betânia, não foi suficiente para abalar a animalidade e a obliteração mental do povo judeu. Então, um povo que não aceitava Jesus como Messias, mas que muitos hoje estão aceitando, já existem judeus messiânicos. Foi o que Jesus disse: quando eu for erguido na cruz, atrairei a todos para mim. Na atualidade, a história se repete com o advento do Espiritismo. Os fenômenos mais transcendentes não são bastante fortes para vencer a materialidade e o cepticismo do século. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem do Mestre. Mensagem do Mestre. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque serão feitas em Deus. Evangelho de João, capítulo 3, versículos 14 a 21. Jesus é a luz do mundo e veio nos trazer sua vida, seus ensinamentos, sua exemplificação, o seu amor,
a oportunidade de nos libertarmos de todo o mal, através da educação do Espírito. Sim, meu caro ouvinte, porque salvar é educar. Educar, potencializar, desenvolver, estabelecer como meta o amadurecimento do sentimento do Espírito, para que possamos ver a obra de Deus, a sua manifestação, em todos, em tudo, dentro de cada um de nós, hoje e sempre. Que as nossas obras sejam realizadas e manifestas nesse sentido, para que a luz da verdade, então, possa nos sustentar nossas vidas, hoje e sempre. Um grande abraço e até o próximo programa. Você ouviu o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos.